Voltando lá. Então, nesse semestre, a gente procurou fazer um percurso dentro do fundamento dos exercícios, que, como eu mostrei para vocês, ele acaba meio que servindo de base para aquilo que a gente vai trabalhar lá no sexto semestre, e não só para aquilo que vai ser trabalhado no sexto semestre, mas em outros semestres também. Então, nas aulas de treinamento personalizado, por exemplo, que vai acontecer ainda no curso, ou mesmo nas aulas de musculação que o Fábio faz com vocês também, você acaba vendo um pouco daquilo que a gente acaba discutindo em sala de aula, às vezes os outros professores acabam complementando aquelas informações que vocês tiveram contato nesse semestre. A ideia é que a hora que você entra na faculdade, você ganhou um pote vazio. E aos poucos, de cada matéria, você vai pegando aquilo que você entende ser importante e vai colocando nesse pote, de modo que no final do curso, provavelmente, você vai ter esse pote cheio de ideias, cheio de informações, uns mais, outros menos, mas alguma coisa você acaba aproveitando. E no nosso caso, a gente começou lá atrás, lá em fevereiro, falando a respeito de alguns conceitos em torno de habilidades, né, de capacidades, a importância que existe de diferenciar uma coisa da outra, né? A gente vai chegar lá no tema da aula, Isabel. Muita calma nessa hora. Respira, respira, né? A gente chega. Até às 10 da manhã eu chego no tema da aula de hoje. E a gente foi trabalhando em torno desses conceitos, definindo exercício físico, a diferença que vai existir entre exercício físico e atividade física, já que o esporte acaba sendo um pouco mais claro e evidente a diferença que vai existir entre exercício e atividade, como um pode meio que estar sendo compreendido como o outro, e aí a gente entra nas capacidades físicas, né? Aí a gente vai falar realmente das capacidades físicas condicionantes, né? E no que a gente fala de capacidades físicas condicionantes, por quê? Porque elas são condicionáveis a partir do treinamento. Então, a partir do treinamento, você consegue modificar a resistência, a força, a velocidade, a flexibilidade, como sendo essas principais capacidades físicas condicionantes, de modo que delas a gente procurou não só definir, mas ver como que são as nuances de cada uma, né? O que há de diferença entre as diferentes maneiras de se entender, de se compreender a resistência, a força, e como que essas particularidades dessas capacidades físicas se fazem presentes não só no nosso dia a dia, mas nas práticas físicas que os nossos alunos vão realizar. Então, de modo que a hora que a gente analisa, por exemplo, uma pessoa que corre ou nada, a gente tem que, primeiro de tudo, entender o que é a modalidade, o que é a corrida, o que é a natação, o que é o ciclismo, né, o que é o esporte coletivo, né, o vôlei, o futebol, o basquete, para que a gente compreenda realmente como que essas capacidades físicas atuam ali de maneira efetiva. Então, vou imaginar que vocês decidiram correr, ou eu peguei vocês agora, né? Vamos pro parque, vamos todo mundo correr. Então, o que a gente vai ver? Que nesse primeiro momento, a gente vai perceber, por exemplo, que muitos vão falar que não possuem uma resistência muito boa para correr por um determinado período de tempo. Vocês vão acabar se cansando. Então, a gente vai perceber que, mesmo que ela não seja tão visível, a resistência física acaba sendo, né, a capacidade física e a resistência acaba sendo a primeira a ser lembrada quando você vai fazer uma atividade de média a longa duração. Se eu perguntar na sala de aula, todo mundo aí consegue, por exemplo, sair agora e correr por 2 horas sem parar? Vai ter gente que vai falar, para mim tudo bem. Vai ter gente que vai falar, não, para mim não dá, eu não consigo. Aí eu pergunto, por que você não consegue correr? Porque eu não tenho resistência para tudo isso. Então é uma capacidade física que deve ser aprimorada, uma capacidade física que pode ser trabalhada, ou seja, aquela resistência de longa duração. Perfeito? E aí, você vai ver que para essa resistência de longa duração ser eficiente, ela vai depender também da capacidade física força, ou seja, da estrutura muscular ser forte o suficiente para que haja a contração e a partir dessa contração você conseguir fazer com que o indivíduo consiga correr. Mas a partir do momento que a gente decide correr, a gente não quer
se deslocar de um ponto A até um ponto B da maneira mais lenta possível, né? O próprio ato de correr significa você deslocar de um ponto A até um ponto B de uma maneira mais rápida, ou seja, do modo mais rápido que você possa conseguir, guardada as suas condições físicas. Então, você vai ver que a velocidade ela vai acabar sendo essencial, né? Então, a gente vai ter que perceber como que se dá o desenvolvimento dessa velocidade para daí entender dentro do treinamento como que isso pode ser aperfeiçoado, como que isso pode ser aprimorado, correto? E chegando lá na flexibilidade, a gente vai ver que toda essa questão do movimento, a gente vai ver que e se mostra muito importante essa noção de amplitude de movimento, né? Quando a gente viu lá em atletismo a questão da corrida, a gente viu que a corrida ela pode ser analisada a partir da frequência de passos e a partir da amplitude de passada. Então você tem que achar um equilíbrio entre amplitude de passada e frequência de passos. A partir desse equilíbrio entre amplitude de passada e frequência de passos, você consegue ter o desenvolvimento de uma velocidade adequada dentro daquilo que é a sua capacidade de geração de força e principalmente dentro daquilo que é a sua resistência física, correto? Só que aí o que acaba acontecendo no final de tudo isso, né? Pode ser que no final de tudo isso, a partir de um exercício que não possa ser considerado assim intenso, mas que houve a necessidade de uma ação repetitiva, né? Ou seja, uma ação cíclica constante de uma duração tanto quanto relativa, você pode começar a sentir determinados desconfortos, né? Então, principalmente quem corre, ele acaba sentindo determinados desconfortos na região de membros inferiores e na região das costas, principalmente nessa região torácica, próximo às escápulas ou às vezes próximo à região cervical. Na região cervical é um pouco mais difícil, mas principalmente próximo às escápulas devido ao movimento repetitivo dos braços, né? E a questão de membros inferiores devido à ação repetitiva dos membros inferiores. E aí vocês vão me dizer se vocês já sentiram isso, né? De você perceber essa dor na hora que você vai fazer a palpação, ou pede para alguém fazer a palpação, a pessoa sente um caroço na sua costa ou na sua panturrilha. Vocês já viram isso? Ou já sentiram isso? Ou, né? É, às vezes, já vi, já senti. Às vezes, eles estão relacionados a posturas que devem ser mantidas por muito tempo, né? Na verdade, não é um caroço, são pequenos nódulos que surgem em determinadas regiões, né? Então, para quem corre principalmente nas panturrilhas, né? Em menor intensidade na região de coxa e principalmente próximo às escápulas, você vai ter bastante nódulos acontecendo. O que são. Nunca corri desse jeito. Espera voltar o semestre. Isso acaba sendo aquilo que a gente chama de nódulos, né? E esses nódulos, eles estão relacionados à maneira como essa musculatura teve que trabalhar, mas principalmente eles surgem a partir do momento em que há uma concentração da membrana que reveste os músculos, e essas membranas elas acabam formando esses nódulos, e o nome dessa membrana acaba sendo fáscia. E como é que a gente consegue resolver esse negócio com a fáscia? Né? A gente vai ver que se você for trabalhar com exercício de alongamento, esses nódulos acabam interferindo um pouco na realização desses exercícios de alongamento. Então a gente vai ver que aí se faz necessário o desenvolvimento de uma técnica que é chamada de liberação miofacial. Né? E por que ela é chamada de liberação miofacial? Porque é o momento que você faz com que aquela face, ou seja, aquela membrana que reveste o músculo, volte para a sua posição inicial, para a sua posição original de revestimento daquela unidade muscular, daquela cadeia, certo? Então a gente vai ver que quando a gente fala de miofacial, o mio está
correspondendo ao músculo, à estrutura muscular, e o facial é esse tecido conjuntivo que reveste todos os órgãos do corpo, todos os músculos, ou seja, o nosso corpo inteirinho é revestido por essa face que funciona como se fosse uma rede, né? Então, a hora que você pega, por exemplo, a hora que você está aí na sua cama agora assistindo aula, se você pegar o cobertor e deixar ele bem esticadinho, vamos imaginar que esse cobertor acaba sendo a fáscia, certo? Se você pegar e fazer qualquer movimento com o cobertor, você vai ver que ele vai se enrugar, correto? Então imagine o seguinte, você faz com que esse músculo trabalhe e volte. Então ele vai e enruga, e volta, enruga, e volta. Só que chega uma hora que a velocidade ela acaba sendo tão grande, e principalmente relacionadas a alguns fatores, um deles acaba sendo essa desidratação natural que ocorre durante o exercício físico, essa fáscia ela perde essa capacidade de retornar à posição original dela. Então, essa capacidade que ela acaba tendo de proteger e evitar o atrito, facilitando esse movimento, ela acaba sendo perdida e, ao se perder, ela acaba formando esses nódulos e esses nódulos acabam afetando a movimentação da forma como ela realmente deveria acontecer. Então, ela acaba limitando um pouco o movimento a partir do momento que surgem esses nódulos. Então, o que, que você faz daí com esse nódulo? Você vai aplicar uma espécie de massagem, né? E essa técnica de massagem, ela faz com que haja a diminuição dessa tensão, ou seja, ela vai fazer com que haja literalmente a soltura desses nódulos, fazendo com que a face que recobre o músculo retorne à sua posição original. Então, você vai ver muitas vezes quem já foi em massagistas ou alguém na casa fez esse tipo de trabalho, ou seja, um trabalho de fricção em torno desse nó, com o calor e com esse processo de pressão que é feito nesse nódulo, você permite que ele retorne, né? Que ele, como se possa dizer, ele se dissolva, mas na verdade ele faz com que essa soltura permita o retorno da face à sua posição original. Então, vamos lá, vamos conseguir entender um pouquinho mais o que acaba acontecendo, né? Então, a face em si, ela acaba sendo uma estrutura repleta de tecido nervoso, de fibras nervosas. Então, por isso que a hora que você aperta o nódulo, ele vai doer muito, né? Acho que a Maria comentou a respeito de já ter visto e já ter tido também esses nódulos, né? Como que é a sensação na hora que alguém chega e fala, você tem um nozinho aqui, a pessoa vai e aperta. Com a bolinha de tênis, né? Sim, o rolo. Eu tava com ele aqui, eu ia mostrar ele para vocês. Eu preciso pedir para alguém pegar para mim, que agora eu não sei onde está. Ele estava aqui no meu quarto, no meu escritório aqui, não sei onde está agora. É, a Cíntia falou, a fasciite plantar. Então, o próprio nome, fasciite plantar. O que que é a fasciite plantar? É uma inflamação na fáscia da musculatura plantar, certo? Então, é isso que acaba acontecendo. E, só que ela não está relacionada, por exemplo, a esse surgimento de nódulos. Né? Essa fasciite ela pode surgir por diferentes fatores, por impacto, por esforço. Hã? Tá certo. A Cíntia falou aqui, a face muscular seria uma membrana branca por cima do músculo. É, alguém aí vai comer bife no almoço? Bom, eu vou entender ou não como sendo ah, o silêncio de vocês. Se você pegar. Ah, César, agora já era, agora já vou começar a falar. Se você pegar a peça de carne, né?
Você vai ver, agora que você vai no açougue, revolvendo a peça de carne, tipo uma membrana bem fina e transparente, sabe? Que o açougueiro consegue pegar assim com a mão assim e tirar da carne, ou às vezes com a faca ele vai eliminando. Aquela, aquele tecido fininho, transparente, que recobre ali, que muitas vezes a pessoa pode falar, isso aí é gordura. Não, não é gordura, isso aí é a fáscia, né? Do músculo. Então, é essa membrana. Aí, quando você fala face lata, na verdade, face lata acaba sendo um músculo, né? Você vai ter o tensor da face lata, né? Então, é, é, é outra coisa, mas é essa membraninha. Então, o que acaba acontecendo? Quando essa membrana ela acaba desgastada ou, na verdade, comprometida, o que vai acontecer? Ela vai se enrijecer, né? E esse enrijecimento que acaba causando a dor e acaba ocasionando o surgimento dos nódulos. Então a gente vai ver que a liberação miofacial ela vai ter por propósito o quê? Trabalhar em cima desse retorno da flexibilidade perdida por ela, ou seja, daquela maleabilidade que ela necessita e que por razão do exercício ela acabou perdendo, correto? Então, o que vai ter de benefício no que diz respeito à liberação miofascial? Primeiro, ela vai eliminar a tensão, né? Então, a perda que corre devido a esse enrijecimento da fáscia, né? Ou seja, na hora que a fáscia enrijece, o músculo ele não desliza mais da maneira adequada. A forma como ele se movimenta, ele acaba sendo diferenciada, ou seja, ele não consegue ter a mesma eficiência que ele tinha anteriormente. Então, ela vai permitir essa eliminação de tensão muscular e claro, acaba também fazendo com que ocorra essa eliminação de dores. E a partir do momento que ela retorna às condições, né, às características principais dela, você vai ter uma melhoria no que diz respeito à amplitude articular, porque você vai ter o retorno daquela flexibilidade que acaba sendo perdida, e por consequência também você consegue ter uma melhoria na circulação, né? Então, a partir do momento que a fáscia ela não permite a movimentação do músculo. O músculo acaba tensionando e ele exerce uma pressão que faz com que aquela região não consiga ser irrigada da maneira adequada, né? Então, a hora que você tem a liberação daquela tensão, o fluxo sanguíneo também ele acaba se recuperando e sendo normalizado. Então, isso dentro dos aspectos físicos, né? Mas a gente vai ter também algumas coisas que acabam afetando a emoção das pessoas. Então, qual que é a primeira percepção que você tem de uma pessoa que se apresenta tensa, né? É uma pessoa tensa, ela é uma pessoa bem-humorada ou mal-humorada? Eu vou entender o silêncio de vocês como sendo uma pessoa mal-humorada, né? Ah, entendi. Mas não precisa ser só você também, pô. Tem mais 16 na sala, né? Qualquer um pode apertar lá e soltar o verbo. Então, o que você vai perceber? Toda pessoa que está em uma situação de estresse, né? Ela está numa tensão, muitas vezes, que faz com que ela não esteja no melhor do seu humor, né? Ou mesmo durante prática esportiva, principalmente quando é uma prática esportiva de alto rendimento, em que há uma série de preocupações no que diz respeito a resultado, a necessidade de se ter um resultado positivo para permanência no campeonato ou para o acúmulo de pontos dentro de uma competição, faz também com que o atleta trabalhe de uma maneira tensa. Então, isso acaba interferindo se, principalmente na hora que termina a partida, na hora que termina a ação principal, você não faça essa volta calma e principalmente não faça o relaxamento para o qual
se faz necessário no que diz respeito a permitir com que a estrutura física se recupere de maneira plena, né? A gente tem a Bia aí, que pode até falar melhor do que qualquer um aí, provavelmente em competições você vai ter a existência sempre de um fisioterapeuta, de um massagista, que tem como um trabalho específico atuar nesse processo de recuperação do atleta, que tem que ser de um dia para o outro, porque no dia seguinte ele já tem que treinar. Então imagine se você não consegue fazer esse trabalho de recuperação, de relaxamento das estruturas físicas, ou seja, que faça com que uh, o atleta esteja pronto já para uma nova atividade em menor tempo possível, você faz com que o desgaste dele acaba sendo um pouco grande, né? Na verdade, acaba sendo muito grande, e aí, no caso, a rentabilidade dele, ou seja, a produção dele, o rendimento esportivo dele acaba sendo afetado. E isso não vai ser só um privilégio do atleta, isso também faz parte de qualquer pessoa que faz qualquer tipo de atividade hoje, desde daquela pessoa que trabalha limpando residências, até aquele que trabalha operando máquinas na indústria, profissionais das mais diversas áreas, podem sentir e ter essas alterações físicas e emocionais, muitas vezes relacionadas a essa tensão que surge na face dos músculos, né? Estou tentando lembrar o nome de uma patologia que é uma inflamação da fáscia. Não é fasciite. Vamos ver se até o final da aula eu lembro. E por que eu falo isso? Porque lá na Universidade de Sorocaba, quando eu e o Maurício trabalhávamos na academia, a gente tinha uma aluna que ela tinha essa patologia, que é uma inflamação na fáscia, né? Só que não é numa região específica. Ela é uma inflamação generalizada, né? E nessa inflamação generalizada você não pode nem encostar na pessoa que ela sente dor, e muita dor. E ela ia para a academia de musculação porque ela percebia que a partir do momento que ela fazia exercícios, ela sentia menos dores, né? Ela conseguia ter os sintomas dessa doença diminuídos. E de tanto conversar com ela, eu falava que, na verdade, o problema dela era uma patologia de CNPJ. Vocês já ouviram falar de patologia de CNPJ? Fibromialgia, lembrei. Vocês já ouviram? Vocês já ouviram falar de fibromialgia de CNPJ? Só de fibromialgia. Eu falava para ela que a fibromialgia dela era fibromialgia de CNPJ. E por que eu falava isso? Porque ela trabalhava num setor na universidade que era um setor muito gostoso, que era o setor de cobrança. Então, imagina o que essa mulher ela não ouvia durante o dia. Hã? Exatamente. Então, uma pessoa que vai ligar para outra cobrando, ela não vai ouvir coisas agradáveis, tipo, obrigado por ter me lembrado, mas no momento eu não posso. Na verdade, a turma xinga, né? Ofende muitas vezes, né? Não sabe diferenciar a função da pessoa com o que a instituição manda ela fazer. E, é, então, é um horror. Então, e a pessoa vive em constante tensão, né? E isso às vezes acaba desencadeando essa inflamação das fáscias, acaba causando essa fibromialgia, que acaba sendo, na verdade, uma inflamação de todos os músculos do corpo, né? É, e quando a gente começou a brincar com ela a respeito dessa fibromialgia de CNPJ e tal, ela estava próxima de se aposentar, e aí ela acabou meio que se aposentando e saindo da universidade, e a filha dela continuou treinando com a gente. E aí a gente perguntou, e aí, como que tá a sua mãe? Ah, minha mãe tá bem agora, tá passeando, tá viajando. E a fibromialgia dela? Falou, até parou com os medicamentos.
Então, realmente, a tensão do trabalho fazia com que a patologia em si tivesse sido instaurada nela. É claro que esse tipo de doença não é uma coisa que a gente pode também generalizar e falar que todo mundo que tem fibromialgia está relacionado a aspectos emocionais, principalmente, né? Precisa analisar cada caso. Mas com ela a gente conseguiu ter essa percepção de que realmente o que ela fazia na universidade, a tensão do trabalho dela provocava isso. Então, quando a gente fala não só da fibromialgia, mas principalmente desses nódulos, que é o tema principal da aula, aí a gente vai ver que eles provocam não só alterações físicas, nessa perda da mobilidade, né, mas também emocionais, porque a pessoa acaba se sentindo incomodada. Então, quando a gente tem qualquer desequilíbrio, né, que é um gerador de uma sensação dolorosa no corpo, a gente tem uma mudança de comportamento, a gente tem uma alteração emocional, né? Imagine você assistir a aula ou ter que trabalhar com dor de cabeça, não é uma sensação agradável, a sua aula não acaba sendo a mesma, né? Então, agora imagine quando você trabalha com o movimento e você não pode fazer o movimento porque você sente dor, então também acaba sendo um fator complicador. E a gente acaba vendo que essa liberação miofascial consegue também atuar nesse sentido, né, de alívio dessas tensões. Uh, com isso, a gente viu lá na questão da flexibilidade, esse aumento da amplitude articular, vai auxiliar também, principalmente na questão da ação repetitiva muscular, ou seja, ela permite com que ocorra uma prevenção, né, no que diz respeito às lesões por esforço repetitivo, não só as lesões por esforço repetitivo, mas também para as doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho, né? Então, a gente vai ver que não que ela seja aquilo que eu gosto de falar muitas vezes, o ginkgo biloba das coisas, ou seja, serve para tudo, mas ela consegue fazer com que esse processo de massagem que é realizado permita com que a pessoa tenha um certo bem-estar, um certo alívio daquela tensão que até então ele acaba sentindo. E assim, essas questões de automassagem, na verdade, de massagem, ela pode ser feita, por exemplo, por um agente externo, por uma pessoa que faz todo esse trabalho de manipulação, né, realizando essa liberação miofascial, como ele pode ser feito a partir do processo de automassagem. E aí, como que acaba funcionando isso? Você acaba tendo algumas estruturas que facilitam isso, né? Então, a hora que a gente tem, por exemplo, essa presença de um agente externo, o que a gente acaba vendo aqui? A detecção de um nódulo, e aí o que acaba a pessoa ou o agente externo fazendo? Ele acaba pressionando esse nódulo por alguns segundos, né? E a partir do momento que ele pressiona, ele promove uma sensação dolorosa que não é tão agradável assim, mas a partir do momento que ele começa a aliviar e aí ele faz um processo de fricção, ou seja, de massageamento desse nódulo, o aquecimento que surge ali pelo contato, ele faz com que esse nódulo seja dissolvido e aquela sensação dolorosa seja diminuída, né? Então você vai ver que as principais regiões onde você vai acabar conseguindo localizar e depois da aula você pode pegar alguém aí de voluntário na sua casa, aí vem aqui, deixa eu ver se você tem nódulos nas costas. Então você vai ver aqui nessa região em torno das escápulas aqui, perfeito? De uma maneira mais rara aqui na região cervical, né? E principalmente para quem corre muito na região de panturrilhas, né? Você vai encontrar esses nódulos. Mas isso você depende de um agente externo e nem sempre a gente tem alguém que saiba fazer o que possa nos ajudar. Então aí você vai ter o quê? Alguns equipamentos que podem nos auxiliar. Então, esses aqui do centro, né, a bola, que pode ser uma bolinha de tênis, mas os foam rollers, né, eles acabam sendo mais comuns e hoje muito mais fáceis de serem encontrados para comprar, não só na internet, mas também já vi para venda na Decathlon. Então, você acaba fazendo com que você, a partir do momento que você se utiliza deles, você acaba fazendo uma automassagem, né? Você acaba encontrando o nódulo e a partir do momento que você vai fazendo a massagem, utilizando-se não
as mãos, mas sim esses rolos de liberação miofascial ou a própria bola de liberação miofascial, você acaba tendo, né, quase que os mesmos efeitos que poderiam ser obtidos com alguém fazendo essas massagens, né? E aí você vai ter alguns outros equipamentos mais específicos, como esses aqui de metal, que também dependem de um agente externo e um conhecimento técnico para a utilização dele. E hoje que está, até então estava na moda, a utilização das ventosas, né? Qual que acaba sendo o problema das ventosas no que diz respeito a essa liberação de nódulos? Exige um treinamento muito específico e a sensibilidade de saber o quanto de pressão tem que ser feito ali. Então, é comum a gente encontrar, por exemplo, as pessoas com essas bolas nas costas, nos ombros das ventosas. Porque eu estava fazendo um tratamento com ventosa. Né? O tratamento com ventosa eficaz ele não deixa essas marcas. Né? Essas marcas, quando você tem a formação dos nódulos, né, que ficam no formato do copinho da ventosa aí, significa que foi feita uma pressão exagerada e que houve rompimento, né, formação de edema. Isso aí não acaba sendo ideal, isso aí não acaba sendo positivo, né? Então, o tratamento de ventosa ele não pode deixar o roxo igual a gente acaba vendo aí. Então, tem que ter muito cuidado na hora de realização desses tipos de técnicas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Cadê a Maria Panturrilha? Maria Eduarda. Tá sem microfone, mas já que a panturrilha dela é tão definida, ela já sentiu algum tipo de nódulo na panturrilha? Escreve aí. Uh, então, na verdade, isso aí eu acho que é graça, hein? Eu acho que é graça, eu acho que é graça. Uh, não, mas eu tenho na minha panturrilha, eu falo que é um nódulo de estimação. Esse aí não tem jeito. Por mais que aperte, vai, dói que é uma barbaridade, mas ele não dissolve. Não tem como. E assim, principalmente depois de correr, às vezes quando corre muito tempo, principalmente na perna esquerda, eu acabo tendo muito mais carocinhos presentes do que na perna direita. Né? E por que acaba sendo isso acontecendo principalmente na perna esquerda? Porque é a perna que eu tenho mais contato com o solo. A perna direita é uma perna mais rápida, a perna esquerda é mais contato. Né? Então, esse desequilíbrio, às vezes, que existe na movimentação, ela faz com que uma tenha mais e o outro lado tenha menos. Né? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se acaso não tivermos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a Beth está quietinha hoje, não sei o que está acontecendo com a Beth, né? Deve estar tomando café, não sei, ou está fazendo pão. Seguinte, então, com isso a gente acaba fechando os conteúdos de fundamentos do exercício. Eu espero que eu tenha conseguido atingir as expectativas de vocês, né, em torno daquilo que havia sido programado. Curti muito as nossas aulas, tanto quanto a gente estava no presencial, mas também no remoto. É uma turma que participa bastante. Hoje acaba sendo uma exceção, né? Hoje o pessoalzinho está mais quieto, deve ser o frio. Mas lembrando que na semana que vem, então, a gente tem essa liberação da prova a partir do dia 8 e a gente tem até o dia 14. E aí, havendo aquela possibilidade de vocês fazerem a prova pela plataforma ou enviando os gabaritos a partir da resposta das questões pelo PDF que eu vou enviar no meio de vocês, ou se realmente houver necessidade, a gente acaba imprimindo uma prova para que seja retirada lá na faculdade, no centro, e daí vocês fazem a prova e devolvem o gabarito lá no centro para correção. De modo que, no nosso próximo encontro, no dia 17, eu já vou ter não só as notas da prova, mas também as médias, né? E aí a gente vai ver
se haverá necessidade de realização de provas sub para um ou outro aluno, de modo que essa prova sub a gente faz aí na semana do dia 22 ao dia 26. E aí eu converso particularmente com cada um desses alunos que forem precisar de sub, a fim de determinar o que realmente vai ser estudado e quais foram as dúvidas que fizeram com que houvesse a necessidade de se ter essa avaliação sub. Certo, pessoal? No mais, foi um prazer mais uma vez estar com vocês no quarto semestre. A gente vai se ver no sexto, com aquela tabela linda e maravilhosa, mas vocês vão ver que ela não é tão complicada quanto parece, né? Ela só assusta, mas não é assim, não. Ela é bem de boa. É... Ah, sei, né? né? E- Então, é, desejando mais uma vez parabéns para o aniversariante do dia, né? Aguardando o bolo. E, e, ia ter prova, né? Ia ser prova agora, ia sub na semana que vem, eu acho. Não, ia sub no dia 17. Porque na semana que vem eu ia trazer as notas. Ou seja, se você for ver, não querendo puxar o saco, de 8 a 14. Não querendo puxar o saco, mas eu entendo que a AFEFIS em si, ela conseguiu meio que tomar decisões, de uma maneira até positiva em relação a tudo aquilo que aconteceu, de modo que se você for observar o nosso calendário em si, ele foi seguido certinho, né? Não tivemos assim a necessidade de adentrar o mês de julho, por exemplo, com aulas, ou encavalar os semestres. Então, para a maioria de vocês, por exemplo, o mês de julho vai ser realmente o mês de férias escolares, salvo a necessidade de uma turma ou outra, que provavelmente pode ser que em julho faça aulas práticas, mas eu não acredito nisso ainda. Eu acho que essas aulas práticas vão cair lá para o mês de novembro, dezembro. Então, esse pessoalzinho do primeiro semestre que não teve aula prática vai ter no final do ano, junto com as outras matérias que vão estar sendo desenvolvidas também. Certo, povo? Sim. Na, na, na verdade, essa velocidade foi, não sei, não posso dizer sorte, mas como já estava em planejamento, por exemplo, para os próximos anos, a oferta de cursos de extensão EAD, pós-graduação EAD, e às vezes até uma graduação híbrida, meio EAD, meio presencial, na verdade, o que aconteceu? Igual a gente conversou outro dia, eu e Massara, a gente teve que antecipar um planejamento que era de médio e longo prazo para agora. Então a gente já tinha mais ou menos a ideia do como fazer, né? A gente só não sabia como. Então, na hora que surgiu o problema, a gente já tinha a saga já implantada desde o semestre passado, né, do retrasado. Então já foi um alívio, né? Porque boa parte das instituições não tinham isso. E a experiência de alguns professores, o Otávio, do Eduardo, do Gianola, Rubens, né? E a facilidade que eu tenho também de mexer com a internet, com a informática, para criar já as aulas remotas e começar a fazer o treinamento com os outros professores. Então, isso foi bem interessante, essa mobilização que houve do grupo todo, né? Porque poderia, por exemplo, os professores falarem: ah, não, eu não vou fazer, e pronto, acabou, né? Então não ia ter jeito. A Bruna perguntou uma coisa interessante aqui, né? Não vai dividir por quatro, pelo amor de Deus, fia. Né? A gente teve uma prova presencial, correto? E daí duas provas.
que vão ser remotas. Então, somam-se as três provas, divide por três, você tem a sua média, e em cima dessa média entra aquele ponto extra da saga, tá? É porque assim, eu entendo, por exemplo, e aí que entra de novo mais uma história, aquela história do entendimento particular. Eu entendo a saga como sendo muito mais práticas, né, exercícios para estudo do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que não faz sentido eu querer associar a plataforma a uma nota a mais para ser calculada na média final. Na verdade, ele acaba sendo um ponto extra a partir do comprometimento do aluno em praticar, em se exercitar e tirar dúvidas. Beleza? A Maria Eduarda acordou agora. Oi? Tá lá na área do aluno. É. Eita, tá lá sim. Eu até fechei aqui já, né? Ou se quiser, eu mando pro seu e-mail também o material todo, sem problema algum.